Neemias 3:14. Diz assim: o portão do monturo foi consertado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele o reconstruiu e assentou os portais, os ferrolhos e as trancas, reforçadas, tudo no lugar. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos pela graça, pela tua porção, Senhor. Te agradecemos pelo amor do Pai que veio sobre nós. Te agradecemos pela porção do Senhor que veio sobre as nossas vidas nessa noite. Pela tua presença tão poderosa no louvor, pela tua presença em todo o tempo sobre nós. Senhor, eu quero te pedir que agora o Senhor ministre sobre as nossas vidas. Usa a minha vida apenas como instrumento, Senhor. Apesar de mim, ministra sobre cada um de nós aqui. Senhor, eu te peço, ó Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai, que em todo o tempo seja tudo para louvor e para a glória do teu nome. Fala conosco, Senhor, de maneira poderosa, aquilo que precisamos ouvir, aquilo que necessitamos ouvir. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Quando Deus chama Neemias e fala para Neemias que Neemias deveria, e toca no coração de Neemias, para que Neemias voltasse a Jerusalém, para que reconstruísse a cidade, começasse a reconstruir não só tudo que estava sendo feito, né? Esdras já tinha ido, já estava reconstruindo o templo e reconstruindo todo o coração do povo voltado para Deus. Mas Neemias começa a reconstruir portas. A cidade de Jerusalém, ela era conhecida por ter 12 portas em volta da cidade. E cada uma dessas portas que foi chamada e reconstruída, né? Cada uma delas tinha um nome. E cada uma delas tinha uma característica. No livro de Neemias, a partir do capítulo 3, você vai vendo como Deus vai reconstruindo e colocando pessoas reconstruindo os muros, reconstruindo as entradas, reconstruindo as portas. E como cada uma dessa porta fala com o nosso coração, fala com as nossas vidas, fala com cada um de nós, profundamente naquilo que Deus quer tratar conosco. E essa porta é a porta, ou a pior porta, vamos dizer assim, a porta que ninguém gostava de ficar, que era a porta do monturo, ou em algumas versões dizem a porta do lixo. Era a porta onde eles passavam com o lixo e levavam para um lugar chamado Geena. Era um lugar onde colocava-se o lixo, jogava todo o lixo que eles podiam lá. E aquilo fedia, e aquilo fermentava, e era conhecido por aquela sujeira, pelo cheiro, e era a porta do montura, onde havia lixo, onde era jogado lixo ali. E eles diziam e falavam, né, que aquele lugar era um lugar, tanto é que a Bíblia, alguns textos, compara o inferno com Geena, né, que era o lugar do lixo, que era o lugar onde havia um cheiro, né, ou melhor, o fedor mesmo, né, nem cheiro, né, era o fedor mesmo do lixo. Não tem coisa que cheire mais forte do que o lixo, né? O lixo, quando ele está exposto, quando ele é colocado, ele fede, aquilo fede, chega a arder os olhos, o nariz, e tanta aquela coisa fedida. Era exatamente a porta do monturo, era a porta do lugar que fedia, era um lugar que o povo passava e rejeitava, maldizia. Era uma porta que eles tinham que levar suas sujeiras até lá, e eles jogavam a sujeira até lá. Se você lembrar que não havia, né, a grande maioria não havia esgoto, então eles faziam suas necessidades e eram feitas em baldes, né, em coisas assim, e eles jogavam aquilo lá, era levado. Tinha pessoas que levavam aquela sujeira, né, levavam o xixi e o cocô, jogavam lá, né? Pronto, entenderam? E aí jogava-se lá isso, né? Há um negócio interessante, lembrei de algo interessante. Você sabia que o curtume, né, que era usado para preparar o couro, então
hoje em dia, quando se prepara o couro, há todos os produtos, né, que é colocado para que o couro seja tratado, né, para que se possa usar o couro. Naquele tempo não havia muita coisa para que fosse tratado aquilo, né? Então, para fermentar, para limpar, porque o couro tinha que ficar limpo, precisava ter e ser colocado algo nele que limpasse. Então eles se jogavam para que pudesse limpar o couro, tirar tudo aquilo, aquela camada do couro que ficava ainda de sangue e gordura, né, do animal ainda no couro. Então, para aquele curtume, né, para curtir aquilo, para que o couro fosse curtido, era jogado, né, era colocado e era levado exatamente isso. Os defectos, né, o xixi e o cocô eram colocados dentro de baldes e eram jogados no couro. E o couro era fermentado com aquilo. E aquilo fermentava. Então o curtume era um lugar extremamente fedido. Era um lugar onde era tratado aquilo, né? E o couro era tratado diante daqueles defeitos, junto com aqueles defeitos, aquela sujeira. E depois que o couro era tratado, passava por todo aquele processo, ele era lavado e o couro ficava e era um dos tecidos, ou um dos materiais mais caros que havia em Jerusalém. Somente os ricos, né? Ou somente os reis usavam couro. E o couro saía do meio do lixo, do meio dos defeitos, daquilo que trazia para que fosse colocado. Então, quando a gente fala da porta do monturo, está falando da sujeira, está falando daquilo que é o mais podre, aquilo que estava ali dentro, né? Podre. Quando você olha essa porta, você fala assim, quem iria reconstruir aquela porta? Porque reconstruir a porta da ovelha era fácil. Reconstruir a porta da entrada do sentinela também era fácil. Reconstruir a porta do peixe, aonde entravam os pescadores, traziam, era fácil. Agora, reconstruir a porta do monturo, fazer uma reconstrução daquilo que estava no lixo, ninguém queria. Mas Deus chama um homem, para que esse homem pudesse trazer isso. E coloca o nome desse homem, e chamam esse homem, e esse homem toma posse daquilo, e ele fala, eu vou fazer. E quando hoje Deus começou a falar no meu coração sobre esse texto, né, e mostrando isso, né, falando comigo a respeito disso, e eu fui estudar, eu fui dar uma olhada no quem era o cara que foi mexer nessa porta. Quem é o homem que foi trabalhar naquela porta? Quem era a pessoa que Deus colocou ali? E esse homem aparece aqui com o nome de Malquias, filho de um homem chamado Recabe. E eu gosto na Bíblia, toda vez que a Bíblia fala, mostrar a pessoa e o pai. Porque a Bíblia fala toda sobre gerações. E ela fala sobre paternidade. E aquilo que vem de herança sobre nós. Então toda vez que a Bíblia fala de genealogia, e ela mostra fulano, filho de ciclano, é importante você saber o nome da pessoa e o nome do pai. E a Bíblia às vezes fala até o nome do avô. É importante saber, porque a bênção que veio sobre gerações, ela toca você. Então a bênção que o seu avô, que o seu pai libera sobre você, chega até você. Da mesma forma chega a maldição. Mas aqui temos que tomar posse da nossa bênção. O Senhor nos abençoa. Acabamos de ver aqui, né, reafirmando a consagração da Taila, né, o pastor Giovanni e a pastora Ana, abençoando a vida do Tiago e a vida da Deise, que abençoa a Taila, essa bênção geracional que vem de uma geração em geração. Quando você olha para alguém que vai restaurar uma porta do monturo, aquele que vai restaurar a porta do lixo, você olha primeiro para a vida de Recabe, que era o pai de Malquias. Quem era Recabe? O nome Recabe, na sua origem, na sua formação principal, é aquela assim, do nome Recabe quer dizer, aquele que tem sabedoria e educação. Era um homem sábio, era um homem que tinha uma educação, não era qualquer um, era um homem que tinha uma inteligência. E esse homem, que tinha sabedoria, teve um filho e colocou o nome dele de Malquias. O nome Malquias quer dizer, Jeová é rei. Quando você para e fala, por que
que o Senhor coloca um homem com o nome de Jeová é Rei para restaurar a porta mais fedorenta de Jerusalém? Para colocar e restaurar a porta do lixo. Você fala, mas Jeová é Rei, deveria reconstruir sim a porta da entrada do rei, ou a porta da ovelha, ou outra porta, mas por que Jeová é Rei? Vai reconstruir a porta do monturo. Porque a Bíblia vai falar para nós sobre Jesus. E Jesus é o nosso Rei. E Ele foi nos buscar no monturo. O nosso Rei nos achou no monturo. E quando a gente olha esse texto e fala, Malquias, ele era governador de uma região chamada Bet-Harequim. Bet-Harequim quer dizer casa da vinha, lugar onde se fabrica o vinho. O Rei nos dá o vinho. Jesus se coloca diante de nós como porta, e uma das portas que Jesus é para nós é a porta do monturo. E Ele é o Rei. Ele que era o Rei se faz monturo por nós. Nós que éramos monturos, lixos, somos colocados junto com Ele, assentados nos lugares celestiais. Ele nos dá o vinho, Ele nos deu o seu sangue. Sabe, queridos, nós precisamos cada vez mais entender e lembrarmos quem somos. Uma das coisas que Deus tem falado muito no meu coração desde a semana passada é quem nós somos. Nós entendemos quem somos em Deus, sabemos quem somos em Deus, aquilo que Deus tem nos alcançado, aquilo que Deus tem nos abençoado. Somos bons nisso, né? Por quê? Porque toda vez que eu penso quem eu sou, eu lembro que o Senhor me abençoou, eu lembro que eu estou sentado nos lugares celestiais, eu lembro que o Senhor suprirá em glória todas as minhas necessidades, eu lembro que o Senhor me abençoa com saúde, eu lembro que Deus está comigo para onde quer que eu vá. Nós temos declarado todos os cultos nesse mês que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e que na sombra do Onipotente nós somos abençoados. Mas nós esquecemos da onde nós saímos. Porque quando eu me lembro da onde Deus me tirou, eu começo a entender e valorizar mais aquilo que Deus está fazendo conosco. Porque há um grande ataque sobre as nossas vidas, chamado orgulho. Vivemos numa região, vivemos numa cidade em que o maior ataque sobre nós é o ataque do orgulho. E tenho visto muitas vezes, nós, digo eu também, nós temos sido uma igreja orgulhosa. Ficamos orgulhosos de quem somos, porque esquecemos de onde saímos. Esquecemos que éramos lixo, monturos. Nós achamos que somos alguma coisa, pelo pouco que alcançamos. Jesus é o Rei, não somos nós. Se não é o Senhor em nós, quem seríamos? Esquecemos de onde nós saímos, esquecemos da nossa origem. Quando eu me lembro de onde Deus me tirou e como a mão forte de Deus me tirou, meu coração tem que arder para ir salvar as outras pessoas. Eu tenho que me doer para ir buscar. Eu não posso me assentar e achar que eu sou o bom da boca. Eu já falei para vocês que às vezes Deus me traz, eu lembro. E eu falo, Senhor, eu dou glórias a Deus, aquilo que o Senhor me deu. Porque eu lembro de onde eu saí. Eu lembro quem eu era. E lembro quem Deus tem feito, aquilo que Deus tem feito na minha vida. Irmãos, temos que lembrar daquilo que Deus fez por nós. Temos que lembrar que passamos pela casa do vinho. Sabe o que é passar pela casa do vinho?
é ser fermentado, é ser trabalhado. O vinho naquele tempo, ele era colhido as uvas, era pisado, era colocado no lagar, e o lagar era pisado. Era pisada as uvas, ela não podia ser espremida, porque se ela fosse passada como trigo, passado sobre ela com a pedra de moinho, a casca ficaria junto e ficaria tudo misturado. Então ela tinha que ser pisada, porque ela era espremida, mas ela não era compactada, como era o trigo precisava ser. Então ela era pisada. O primeiro processo dela era ser pisado. O ser pisado é o ser quebrado, é o ser tratado. Quando eu vou para o Senhor, Deus vai pisar a minha vida. Não no sentido de me machucar, para me humilhar, mas no sentido de ser tratado por Deus. Quando Deus me tira do monturo, Deus vai quebrar em mim tudo que eu tinha, tudo que eu me achava. Deus vai tirar de mim tudo que eu ainda tinha de características de lixo. Deus quebrou você de muitas coisas, mas há muitas coisas dentro de nós que ainda precisam ser quebradas. O segundo processo, depois que ele era separado, que era pisado, saía aquele suco grosso. E aquele suco, ele era colocado para descansar, porque a sujeira iria para o fundo. Muitas situações Deus tem nos colocado para descansar. Irmão, quando Deus te coloca na casa do vinho, e Ele nos coloca, há um processo de descanso. E esse processo de descanso também é conhecido como silêncio de Deus. Sabe aquele período em que Deus não fala? Conhecido, né? Deus não fala. Sabe aquela vez que você ora e parece que Deus não fala? Quem já passou por isso? Você ora e fala, meu Deus, o que aconteceu? Irmão, Deus está colocando você em descanso. Sabe por quê? Porque a sujeira vai baixar. O orgulho nos faz perder a visão de quem éramos. E só ficamos orgulhosos daquilo que somos. O orgulho tira das nossas visões a clareza do futuro. Eu tenho que olhar para a minha vida e olhar para mim e falar para o Senhor, Senhor, vasculha o meu coração e não me deixa me tornar orgulhoso. Eu já falei sobre Jó. Jó tinha orgulho de ser santo e por isso foi provado. Deus precisava tratar o orgulho no coração de Jó. E muitas vezes nós nos tornamos iguais a Jó. Achamos que somos melhores do que os outros. Achamos que o ímpio é uma classe inferior à nossa, porque nós somos salvos. Ímpio é uma segunda classe. Meu querido, você é tão lixo, tão monturo quanto o mundo. A única diferença é que Jesus entrou na tua vida e Jesus está trabalhando em você para que você se assente em lugares celestiais. Precisamos ter esse entendimento. Precisamos tirar do nosso coração a nossa posição de que somos bons. Eu gosto quando o jovem rico chega para Jesus e fala, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus já vira e dá uma no peito. Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Sabe que tem muitos de nós, se alguém chega para você e fala, bom mestre, como eu posso fazer para herdar? A gente enche o peito e fala, eu falarei com você o que deve ser feito. Porque nós achamos que somos bons. Nós achamos que somos legais. Sabe, a gente acha que a gente é digno do céu.
A gente acha que porque aceitou Jesus, nós somos dignos do céu, que a gente vai para o céu. Meu irmão, eu quero dizer para você que você só vai para o céu por causa da graça de Jesus na tua vida, porque nós éramos merecedores do inferno. É isso que a Bíblia fala. Todos nós pecamos, mas carecemos da graça de Deus. E graças a Deus que nos salvou através do seu Filho Jesus, e por isso, através dele, é que somos dignos do céu. E não porque somos bons, não porque nós somos joinha, não porque nós somos bons crentinhos. Nós não somos bons crentinhos. Nós somos filhos de Deus e buscamos e dependemos do Senhor todos os dias. Temos que olhar para o nosso coração e dizer: Senhor, não me deixe esquecer de onde eu saí. Não me deixe esquecer de onde o Senhor me achou. Davi fala: o Senhor é o Deus que nos tira do monturo e nos põe assentado com os reis. Deus nos tirou do monturo. Mas não podemos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Daquilo que somos. Irmãos, quanta coisa dentro de nós precisa ser tratada ainda. Quantas coisas dentro do nosso coração. Deus quer tratar você. Deus quer tirar do teu coração hoje. Quanto lixo Deus precisa tirar de dentro de nós. Quantas situações Deus precisa quebrar dentro das nossas vidas ainda. Porque achamos que somos alguma coisa. Deus precisa mover em nós em compaixão e amor. Eu gosto muito do versículo que fala assim: quem muito é perdoado, muito ama. Isso quer dizer que, à medida que eu entendo da onde Deus me tirou e o que Deus fez por mim, isso me faz amá-lo muito, muito e muito. Eu vejo às vezes pessoas que nasceram dentro da igreja, que viveram dentro da casa de Deus, e que graças a Deus não tiveram muito contato com o pecado, mas se acostumaram com as coisas, em que a igreja se torna apenas algo corriqueiro do seu dia a dia, porque faz parte da sua vida. E às vezes eu vejo aquelas pessoas que o Senhor alcançou, que tirou lá do mundo das drogas, que tirou lá do meio da prostituição. Eu conheço um rapaz, gosto muito dele, falo sempre com ele, e é um menino, é um homem agora, que eu amo, ele me chama de pai, mandou mensagem para mim tudo hoje. E é um menino que com 8 anos de idade, ele teve o seu primeiro, com 8 anos de idade, ele teve o seu primeiro porre de bebida. Ele tinha 8 anos, a primeira vez que ele bebeu tanto de cair na rua. Com 8 anos de idade. E dali, até os seus 22, ele se envolveu em tudo que você pode imaginar. Droga, prostituição, bebida. Tudo que você... Ele morava na Bahia, veio da Bahia para São Paulo por causa de rolo, de confusão com bebida, com droga e tudo mais. E aquele menino o Senhor alcançou de uma maneira tão tremenda e poderosa, com 22 anos. Hoje ele tem acho que 26. Quando Deus alcançou a vida daquele rapaz e tocou a vida dele de um jeito tremendo, eu quero muito que ele venha, talvez ele venha na clínica, e eu pedi para ele vir na clínica. Se ele vier na clínica, eu vou pedir para ele dar o testemunho dele. E esse rapaz, quando ele me contou o testemunho dele, ele foi me contando, aquilo foi me impactando de ver não só de onde Deus o
podia tirado, mas o amor que ele tem por Jesus. E como ele ama o perdido. Porque ele diz assim: porque eu sei de onde Deus me tirou, e eu quero salvar aqueles que estão lá. Porque eu sei o que Jesus pode fazer. E ver o amor daquele rapaz por Jesus é algo que vai impactando o nosso coração. Porque ele verdadeiramente vive esse versículo. Que quem muito é perdoado, muito ama. Sabe, um dos maiores maus da igreja, e não só do MAC, é que nós nos acostumamos com o mover. Nós nos acostumamos com os cultos. Nós nos acostumamos com a nossa vida pequena, rasa em Deus. Esquecemos que Deus tem muito mais para nós. Esquecemos que Deus é Pai. Esquecemos que o nosso Pai quer nos dar o melhor. Todo pai quer dar o melhor para o seu filho. Nenhum pai vai falar: não, olha, meu filho vai ter menos do que eu, né? Meu filho vai viver uma vida medíocre, né? Eu quero que meu filho viva uma vida ruim. Ninguém fala isso. Todo pai que é pai deseja que o filho seja melhor do que ele foi, que tenha mais do que ele teve. Trabalha, levanta de manhã, se esforça todo dia para que seu filho tenha mais do que ele teve, para que seu filho viva mais do que ele viveu. O amor de Deus por nós é exatamente assim. Deus quer que a gente tenha uma vida melhor do que temos vivido até aqui. Deus quer que a gente vá muito mais além do que temos vivido até aqui. Por que não vamos? Porque nos acostumamos. Deus hoje está nos chacoalhando. Sabe o que a mãe águia faz? Quando o filhote está chegando num tamanho já que ele tem que aprender a se virar, que ela caça e traz para o ninho. Ela caça e traz para o ninho. Aí chega uma hora em que ela vê que os filhotes já estão num tamanho bom, que os filhotes já podem voar. Você já está num tamanho bom? Vira para o irmão e pergunta: você está num tamanho bom? E a mãe águia dá uma sacada assim, ela dá uma olhada e fala: já está no tamanho bom. Sabe o que ela faz? Ela faz duas coisas interessantes. Ela começa a tirar as penas que estavam no ninho. Ela vai tirando as penas. Quando ela tira as penas do ninho, sabe o que acontece? Os galhos que formam os ninhos, o ninho, começa a aparecer, começa a ficar pontiagudo. Aí, as águiazinhas não conseguem mais ficar deitadas. Quando elas deitam, elas levam os cutucão. E ela dá uma sacada. Sabe o que ela faz? Ela coloca eles à beira do ninho e ela dá um empurrão neles. É literalmente, ela empurra com o bico. Eu vi um filme em que ela batia com o pé assim, ó, jogava eles para fora. E como o ninho é alto, o bichinho vinha caindo. E ela fica na beira do ninho, olhando. E ela abre as asas, ela fica olhando. Alguns. E ela fica vendo. Se ele abre as asas e ele começa a voar, ela vem e ela vai junto com ele. Mas se ela fica olhando de lado e ela olha que ele não consegue voar e ele vai caindo, ela vem num jato, ela mergulha e ela junta ele com os pés e traz ele de volta para o ninho. Só que daí passa uns 2 dias, ela empurra ele de novo. Até ela aprender a voar. Sabe o que Deus está fazendo com você? Deus está dando um pontapé no seu traseiro hoje. Ele está falando para você: sai do teu ninho. Você já está em tempo de voar. Nós temos que sair de dentro da igreja. Aleluia. Tendo entendimento de quem nós éramos. Porque assim amaremos o ímpio. Mas
mas tendo entendimento de quem nós somos, porque assim levamos o ímpio à posição de rei. Sal só vale alguma coisa fora do saleiro. Meu irmão, se a comida está ruim, não adianta você lamber o saleiro. Você tem que tirar o sal de dentro do saleiro para a comida ter tempero. Deus está chacoalhando a gente, falando: olha, é hora de sair do nosso saleiro. Temos que começar a ter dentro do nosso coração o entendimento que Deus está reconstruindo a porta do monturo e Deus precisa de você. Irmãos, eu quero que aquela porta seja conhecida por isso. Que as pessoas olhem aquela porta e falem: olha, naquele lugar ali, você pode entrar lixo, porque você vai ser filho do rei. Eu não quero porta de igreja conhecida como porta de ovelha, e que venham ovelha de outros rebanhos para cá. Vamos receber? Vamos amar? Vamos. Mas eu quero que seja primordialmente, em primeiro lugar, conhecido como porta do monturo, porta da onde Deus tem transformado lixo. Põe a mão no ombro do teu irmão, olha bem nos olhos dele aí, e diga para ele assim: você queira ou não queira, fale. Você é um reciclável. Deus te reciclou. Eita, toma, come churrasco mesmo, depois toma água no cabelo. Aleluia. O almoço de domingo, o dia dos pais, tem que ser. Deus está chutando você fora do teu ninho. É hora de entrar em desafios. Irmão, quero falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Deus tem mais do que você tem vivido. A vida que você tem vivido é muito pouca, muito pequena, perto do que Deus está falando para você. Sai da onde você está e vem para lugares novos em Deus. Deus tem coisas maiores e melhores para você. Não fique dentro do teu ninho. Deus está chacoalhando. Vou fazer uma pergunta para você. Quero que você seja honesto comigo. Quem aqui, nos últimos 15 dias, tem tido dificuldade de orar e ler a Bíblia? Pegue a mão para mim. Pode fazer. Sabe por quê? Porque o diabo está atacando? Não. Porque Deus está falando para você que é tempo de você ir além do que você está fazendo. Ai, mas eu não consigo. Consegue. Busca mais. Ore mais. Vá além. Sabe por que você não está fazendo? Porque você está fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Se você quer viver o que você nunca viveu, faça o que você nunca fez. Leia o que você nunca leu. Ore o tanto que você nunca orou. Busque o tanto que você nunca buscou. Se você não tem o hábito de orar de madrugada, comece a orar de madrugada. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia todo dia, comece a ler a Bíblia todo dia. Se você não tem o hábito de orar mais do que 5 minutos, comece a orar pelo menos meia hora. Deus está chacoalhando o ninho e dizendo: é hora de sairmos da onde nós estamos para coisas maiores. Deus está chutando as águias fora do ninho. Restaurando monturos. Somos produtos do reciclado. Graças a Jesus por isso. Graças a Jesus por isso. Sabe que Jesus, quando foi para a cruz foi colocada para fora de Jerusalém. Porque tudo que era considerado lixo era botado para fora da cidade. Ele se fez lixo por nós.
Eu fico impactado de pensar que o homem que cuidava da casa do vinho é o homem que restaura a porta do monturo. Senhor Jesus, restaura-nos como monturos e nos dá o seu corpo e o seu sangue. O seu corpo Ele deu, se fez lixo por nós. E Ele nos deu o seu sangue, o vinho, para que possamos ser herdeiros do reino. O Senhor nos tira dos monturos e nos faz assentados com os reis. Essa é a palavra de Deus para nós. Deus nos tira do monturo e nos põe assentado com os reis. Essa é a verdade para as nossas vidas hoje.